Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês nesse canal virtual. A tecnologia a serviço do homem, diminuindo distâncias no momento em que necessitamos de distanciamento, em que necessitamos nos cuidar para conseguirmos chegar ao final dessa pandemia minimamente inteiros, né? Momento em que precisamos nos reinventar, e por essa razão abrimos esse canal de comunicação virtual, né, para fazermos nossas reflexões. E eu tenho feito reflexões em cima de letras de algumas músicas, músicas de variados estilos, canções que tenham um conteúdo significativo para todos nós. Afinal, é através das letras, né, das canções, que transmitimos a mensagem, o sentimento que vai no nosso coração. Vibramos de acordo com a melodia, mas de acordo com as letras também. E como diz a famosa frase atribuída a Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. E hoje eu trouxe uma música que foi lançada no ano passado, mas que eu conheci somente agora, através de uma amiga. E eu disse para ela que eu ia fazer uma reflexão em cima dessa música, que eu tinha gostado muito, né? Gostei muito dela. Apesar dela ter sido... E a música me tocou de tal forma que eu resolvi realmente compartilhar com vocês. Apesar dela ter sido lançada no ano passado, ela é muito atual. Ela fala de situações que vivemos hoje, né? O nome dessa música é Mudei, de autoria da Kel Smith. E mais uma vez, de público, quero agradecer e pedir licença à autora para utilizar essa letra como fio condutor das nossas reflexões. E mais uma vez lembrando que é a minha visão, é o modo como eu fui tocada por ela, e absolutamente eu não pretendo aqui traduzir o sentimento da autora, né, da compositora, porque somente ela pode dizer o que a levou, né, o sentimento que a levou a compor essa letra. Então, vamos à canção para falar dessas coisas que vão nos nossos corações. Eu achava coisas que eu não acho mais, cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás, na pressa em busca do que me traria paz, preencher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1.000.000 de vezes em parar, em desistir de mim por não acreditar, mas hoje eu sou o meu maior motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me
me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Linda a música, né? Então, como eu disse, uma amiga, né, me enviou. E quando eu ouvi, essa música me passou um sentimento de perda, de mudança, de volta por cima, né? E aí eu resolvi fazer essa reflexão que eu achei bem pertinente, né, com o que a gente está vivendo agora, né? Eu achava coisas que eu não acho mais, cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria e eu me sentia sempre um passo atrás. E aí eu fiquei pensando nas voltas que a vida dá, né? Como as coisas mudam o tempo todo e como muitas das vezes a vida nos dá uma rasteira sem aviso prévio, né? E a gente fica tentando se achar, tentando encontrar o prumo e não encontra, porque a situação mudou, não cabe mais entendê-la ou vivê-la como até então. O modo de funcionamento que adotávamos, né, já não serve mais nesse novo panorama. A mudança pode vir de uma perda, seja de um ente querido, seja do emprego, seja o fim de um relacionamento, um sonho frustrado, uma enchente, uma pandemia, enfim, uma situação que muda tudo e ficamos desolados sem saber o que fazer. Uma situação em que os nossos hábitos, o nosso modo de pensar e agir já não servem mais. Parece uma roupa apertada que não nos cabe mais, né? E o tempo? Esse não para. Segue seu fluxo inexoravelmente. E nos deixa a impressão de que o tempo é um trem em velocidade no qual não conseguimos embarcar. Que estamos ficando para trás na roda do tempo, que nos pede atitude, que ainda não sabemos tomar, porque tudo mudou e não sabemos mais como agir. Nos sentimos sempre um passo atrás, porque a vida segue seu curso e ficamos parados na dor, lambendo nossas feridas, achando que o mundo vai parar porque estamos sofrendo. E o mundo não vai parar. A vida não para. Na pressa em busca do que me traria paz, preencher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Mudanças sempre trazem estresses, trazem dor, ansiedade, aflição, uma intranquilidade, né? Muitas das vezes se abrem verdadeiros buracos em nós, que não sabemos como preencher. Nos obrigam a tomar atitudes novas para as quais não estamos preparados e muitas das vezes nem queremos, né? Não estamos dispostos, porque precisamos sair da zona de conforto, né? E cá para nós, fazer isso é dolorido. Não sabemos se vamos ser capazes, se vamos dar conta. Precisamos encontrar de novo o equilíbrio. Precisamos sonhar de novo. Sonhos de paz, de felicidade. E ter a coragem de buscar realizar esse sonho. Mas tudo mudou e temos medo. Medo do desconhecido, medo de sofrer, medo de não conseguir, medo de recomeçar. O medo é nosso inimigo de sempre. É ele que nos paralisa, que nos impede de ir adiante, que nos preserva do perigo.
mas que também pode ser um empecilho, né, para seguirmos em frente, seguirmos adiante, frente a um obstáculo. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. Tudo muda. Precisamos compreender que tudo muda. É a lei do progresso, é a lei de evolução. Não canso de dizer que a natureza é um laboratório fantástico de observação do funcionamento da vida. Não tem um dia igual ao outro. Tudo muda o tempo todo no mundo. Como diz a letra da música do Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. A vida tem seus ciclos, suas estações e tudo está em constante mutação, em constante movimento, em constante mudança. E nós fazemos parte da vida, fazemos parte dessa natureza, fazemos parte da criação. Também estamos todos sob as mesmas leis e, portanto, sujeitos às constantes mudanças, sejam elas externas ou internas. Mas sabemos também que após a tempestade vem a bonança. Sabemos que após a tempestade vem a calmaria. Após uma noite escura, um novo dia. Após um obstáculo, uma vitória. Isso é o que é esperança, gente. É a esperança renovando nossos corações, nos dando ânimo para seguir em frente, nos ensinando que a vida aqui é mesmo cheia de tribulações, tempestades, perseguições, calúnias, perdas. Que nossa vida aqui no mundo de provas e expiações é de provas, é de expiações. Não é uma vida de prazeres. Não, nós não teremos as facilidades que esperamos, mas sim teremos as dificuldades que necessitamos para aprender a lidar com as situações e com as pessoas, para agirmos como irmãos, com solidariedade, né? Com discernimento, com respeito. E nós vamos ver isso nos exemplos de Jesus, a maneira pela qual devemos nos encaminhar na vida. Afinal, ele disse, eu sou o caminho, o caminho, a verdade, é a verdade, e a vida. Nós teremos vida com ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha isso. Ele traçou ou não traçou o caminho? Ele não falou que o caminho seria fácil, né? Ele mostrou o caminho mais curto e não mais fácil. Ele nos deu provas de que é possível vencer os obstáculos sem desesperação, com confiança, com calma. Afinal, nós temos um Pai que nos cuida e providencia tudo o que é necessário para sermos felizes. Sim, felizes. Nós somos um projeto para dar certo. Ninguém foi criado para ser infeliz. Nossa infelicidade, nossa intranquilidade é fruto das nossas escolhas. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes em parar, em desistir de mim por não acreditar, e hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Há momentos na vida da gente, né, como esse que estamos vivendo agora, por exemplo, né, em que tudo saiu do lugar, tudo ficou de ponta cabeça, e para muitos ficou muito difícil vivenciar isso tudo. Uma mudança de ordem mundial que afetou a todos de maneira peculiar. Cada um foi afetado de maneira diferente, mas foi afetado. Então houveram muitas perdas,
E para quem perdeu alguém nessas circunstâncias, foi muito difícil continuar. A gente pensa em desistir, sim, em parar. E enquanto a gente pensa em desistir, outros continuam, independentemente e apesar do que aconteça. Então, o que faz com que essas pessoas ajam de maneira diferente? E aí, nós vamos falar de resiliência, né? Que é um termo que foi utilizado na física para explicar a capacidade que alguns corpos apresentam de retornarem à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação, a uma pressão. Em se tratando de física, né, trata-se de corpos de matéria. E esse termo ele foi adotado por outras áreas da ciência, inclusive pela psicologia, né, que trata do quê? De comportamento. E aí, a física trata de corpos materiais. E se tratando de pessoas? Nós não podemos considerar que após passar por um trauma, uma pressão, a pessoa será a mesma após essa experiência, né? Cada um é diferente do outro. Então, assim, no exemplo, se nós sofremos um pequeno corte no dedo, aquela ferida dói, e dói. Até o quê? Até que a gente trate, né? Até que o tempo faça o seu papel e o próprio organismo se recupere e a ferida sare. Mas não será mais a mesma coisa, porque ela vai deixar naquele local a marca, a cicatriz. Então, em psicologia, a resiliência, ela é a capacidade do indivíduo lidar, né, com os problemas. A capacidade que ele tem de se adaptar às mudanças, de superar os obstáculos, ou então de resistir, né, à pressão das situações adversas que acontecem, seja um choque, um estresse, algum tipo de evento traumático, enfim. Toda dor, todo sofrimento deixa uma marca. E a dor para cada um é diferente. O mesmo corte no mesmo local vai causar uma dor específica, dependendo de quem a sente. E nem todos reagem da mesma forma. E o que faz a diferença, né? O que faz com que alguns desistam, né? Ou então caiam no abismo da tristeza sem fim, ao sofrerem as suas perdas, enquanto outros atravessam essa tempestade e, apesar dela, prosseguem. Que diferença é essa? Que ferramentas essas pessoas se utilizam para conseguirem prosseguir? Quais os recursos? Então, nós primeiro precisamos entender isso, né? Ninguém veio aqui a passeio, né? A vida é um movimento constante. E olha que eu estou falando de entendimento, eu não estou falando de conhecimento. O conhecimento está aí, para qualquer um se apropriar dele. Mas o que adianta o conhecimento se eu não tenho entendimento? Então eu preciso entender. Então nós precisamos entender que estamos todos no universo regidos pelas mesmas leis, sob as mesmas leis. E uma delas é a lei de destruição. Mas lei de destruição não no sentido negativo. As leis divinas são leis de amor. E a destruição aqui é no sentido de renovação, né? Porque eu não consigo renovar, eu não consigo fazer algo novo a partir de algo existente, sem que esse algo existente seja destruído, seja transformado. Eu não consigo fritar um ovo sem quebrar a casca. Não é assim? Então, como diz a Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, nada se perde, tudo se transforma. Então, todos os dias, a gente precisa entender isso. Porque todos os dias, a natureza é regida por essas leis. E nós somos também regidos. Então, todos os dias, a gente tem que entender que o mundo invisível, aos nossos olhos físicos, é destruído. E não nos damos conta. Tanto no macrocosmo, quanto no microcosmo. Né? Todos os dias, milhões de células são destruídas para que outras renasçam. Todos os dias, milhões do reino animal e do reino vegetal são destruídos. E não nos damos conta, não nos importamos e muito menos sofremos, né? E por que tudo isso acontece? Porque é necessário a continuação da vida, é necessário a renovação. Tudo se renova, tudo se transforma.
Imagine se não perdêssemos as células mortas do nosso corpo. E se os cabelos que caem não nascessem mais? E se os primeiros dentes, né, que se foram lá quando éramos crianças, se eles fossem os únicos, né, se não houvesse essa renovação? Então a vida, se a vida não fosse regida, ela é regida por leis perfeitas, por leis imutáveis. E se não fosse assim, não haveria vida como a conhecemos. Então as destruições, as perdas são necessárias ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado. Só que nós só nos queixamos quando a dor nos visita, né? Imagina se não houvesse os ciclos e ficássemos presos a um ciclo de dor eternamente. E se ficássemos todo o tempo nos prazeres, naquilo que nos é agradável? Não haveria amadurecimento, né? Como já disse, nós estamos num planeta de provas e expiações ainda, mas dia virá que não será mais assim. E é na forja do tempo e da dor que formamos o nosso caráter, o caráter espiritual. Ainda estamos na infância espiritual e fazemos birra quando as coisas fogem do nosso controle, quando não são como gostaríamos. A vida é movimento e foge ao nosso controle. Nós não podemos controlar a vida. Nós podemos deter o tempo, o movimento das marés. Nós podemos controlar as estações. Também não podemos controlar as pessoas, seus pensamentos, seus sentimentos, tampouco suas ações. A única coisa que podemos controlar, melhor, podemos nos responsabilizar, é por nossos atos. É por eles que temos de responder e arcar com as consequências diante de Deus. E falando em Deus, quem é o responsável por tudo isso aqui? Quem é que comanda? Quem é que providencia? Quem é que supre? Quem ampara? Quem socorre? Quem fortalece? Quem é que consola? Ele é o Senhor de todas as coisas. E os eventos que ocorrem em nossa vida são os necessários à continuidade da vida, assim como necessário ao nosso aprendizado. E são cuidadosamente escolhidos por esse Pai amoroso que tudo faz para o nosso bem. As perdas fazem parte da nossa jornada. Como valorizar as bênçãos da vida sem a experiência marca da perda? No estágio em que nós nos encontramos, nós ainda estamos no estágio em que precisamos perder para valorizar as bênçãos que possuímos. E aí? E como superar essas perdas? Lembra-se dos recursos que eu falei? O entendimento é um deles. Entender que faz parte da vida as perdas, sejam elas de entes queridos. Afinal, todos nós temos um prazo de validade e a vida vai achar um jeito para justificar essa perda, seja por doença, seja acidente, um mal súbito, enfim, seja por que motivo for. Sejam essas perdas de que natureza forem, elas acontecerão porque fazem parte do ciclo natural da vida. Nesse momento de pandemia, tivemos a perda da liberdade, por exemplo, que foi o mínimo, né, que poderia acontecer, mas que tantos males ocasionaram, né? Então não adianta a irritação, não adianta a cólera, não adianta a ansiedade. Não adianta se revoltar contra acontecimentos dos quais não temos o menor controle. Precisamos entender que a vida segue seu curso e precisamos lidar com os problemas, nos adaptar às mudanças, ser resilientes, superar os obstáculos, resistir à pressão. As situações adversas acontecerão e nós precisamos resistir à pressão delas, com o entendimento que estiver ao nosso alcance, para sobrevivermos. O homem sobrevive justamente porque é adaptável. Quando isso não acontece,
é atropelado pela vida. Porque a vida não para, né? A vida não para nos esperando chorar nossas perdas. Ela segue seu curso. O negócio é a gente chorar nossas perdas, ó, enxugando as lágrimas, lambendo as nossas feridas e, ó, enquanto caminhamos. É na caminhada que o recurso chega. É no trabalho sobre si mesmo que recebemos a ajuda do alto. Somos mais fortes do que podemos imaginar. Nesse momento eu falo para os que creem. Para aqueles que creem num Deus que é Pai e que é amoroso e que cuida dos seus filhos e que providencia o recurso, o amparo para aqueles que estão passando pelas vicissitudes da vida. Para aqueles que confiam suas vidas a Deus, acreditando que Ele sempre fará o melhor para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual, que nos dará as experiências necessárias que irão forjar o nosso caráter, seja através de situações, seja através de pessoas. E se você que estiver me ouvindo não crê em Deus, não tem o menor problema. Invista em seus afetos, naqueles que te amam, pois aqueles que te amam te ampararão. Esse é o papel de quem ama. E certamente eles serão os instrumentos utilizados por Deus para mitigar a sua dor, para aliviar, para amenizar o seu sofrer. Então, pessoal, a confiança em Deus não seria o outro recurso. E por que eu falei em confiança, né? Por que eu não falei em fé? Eu falei do entendimento e eu falei dessa confiança. E por que eu não falei da fé? Porque a nossa fé é ainda muito vacilante. Ela, na verdade, está sendo construída, né? Quem tem fé não duvida. E quantos de nós ainda duvidamos, né? A fé que não duvida é robusta. E a fé robusta é construída nos alicerces do entendimento e da confiança. Do entendimento, porque aí nos dá a resignação necessária para a aceitação de que tudo faz parte da vida e nos fazer prosseguir. E quando eu estou falando aqui de resignação, de aceitação, não estou falando de conformação não, gente. E conformar é quando eu sou obrigada a aceitar uma situação, mesmo não entendendo os motivos. Aceitar é justamente, a aceitação, a resignação é justamente contrária, quando eu me adequo à situação, justamente porque eu entendo os motivos. Eu falei do entendimento, agora eu falei da confiança. E da confiança, né? Tem que ter essas duas bases, pelo menos, porque faz com que a confiança faz com que nos entreguemos, com que entreguemos as nossas vidas a essa inteligência suprema, para quem quiser, né? Que nós chamamos de Deus. Confiando que essa inteligência suprema, que Deus fará tudo para o nosso melhor. Sem que nós, sequer em momento algum, duvidemos disso. Qual uma criança, né, que se joga nos braços do pai, sem nem sequer passar pela cabeça dela que não será amparada por ele. Isso é confiança. Ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Então, não importa a natureza do problema, não importa em que lugar estejamos, em qual situação ou em qual meio estamos inseridos. Nós somos sementes do jardim de Deus e, como tal, fomos plantados onde era necessário, na família, na cidade, no país, vivendo a realidade que mais fosse educativa para nós, para que frutificássemos, para que florescêssemos. Não adianta ficar irritados com a situação que não nos agrada, porque fugiu do nosso controle. Isso nos envenena e nos cega para as possibilidades de renovação que essa mudança traz.
Não adianta ficar ansioso com um futuro incerto, porque o futuro a Deus pertence. Também não está no nosso controle. E essa intranquilidade que isso gera, que se instala, sufoca a oportunidade de vivenciar o presente. Esse presente que recebemos todos os dias e cada dia de maneira diferente. E nós é que teimamos, né, em olhar com os mesmos olhos. Teimamos em não enxergar que a beleza de cada dia e da natureza está justamente na diversidade, em se apresentar cada dia de maneira diferente. Ficamos tentando robotizar as coisas, né? E as pessoas. Não temos o controle de nada, absolutamente nada. A nossa preguiça em seguir esse fluxo que a vida tem, sair do mesmo lugar e trabalhar nossas dificuldades, nossas limitações de aceitação, é isso que nos faz estagnar nas nossas dores e causar um sofrimento além do devido, além daquele que deveríamos sentir. Nos faz atrofiar o nosso futuro. Lembra que eu falei que a dor de cada um é diferente? Então, todos passaremos pela dor, mas não necessariamente essa dor irá nos causar sofrimento sem fim. É nosso trabalho buscar o entendimento. É nosso trabalho construir a nossa fé através da confiança. E qual é o momento de fazer isso? Hoje. Agora. O ócio, minha gente, é doentio. A preguiça retarda o nosso passo. O futuro é conquistado hoje, é construído hoje. Aos ansiosos de plantão, não adianta ficar pensando no amanhã, que nós nem sabemos se ele virá. O amanhã ainda não é meu. Né? Trabalhamos hoje para aspirarmos um futuro melhor. As dores, passaremos por elas, mas elas passam. Após a tempestade, vem a bonança. São os ciclos da vida. O trabalho constante sobre nós mesmos é o remédio salutar. É a vacina contra os males da alma. E tenho certeza disso. Das dores só ficarão as cicatrizes. As cicatrizes são para lembrar quem somos. E quem somos é o resultado de tudo que vivenciamos. As dores, as alegrias. A resiliência está em atravessarmos esse vale de sombra, o vale da sombra da morte, e sairmos dele da melhor maneira que nos for possível, com o entendimento que possuímos, amparados na confiança de que tudo passa e que dias melhores virão sim, fazendo aquilo que é possível naquele momento. Por isso não espere o mundo ficar da maneira ideal, da maneira como o idealizamos para viver, mas sim buscar os recursos em nós para lidar com as situações que virão, porque elas virão, quer a gente queira, quer não. Nos adaptarmos às mudanças que acontecem diuturnamente, noite e dia. Não espere se capacitar para começar a mudança sobre si mesmo. Se capacite durante o embate, na luta sobre si mesmo, conforme as situações vão acontecendo. E Deus te dará os recursos que o capacitarão a viver e a vencer. O melhor dia para começarmos é hoje, e o hoje é agora. Hoje é o melhor dia para investir em nós mesmos, para envidar todos os esforços, para fazermos em nós as reformas, as mudanças, as conquistas que precisamos fazer para alcançar a paz interior. Essa paz interior que nós tanto buscamos. Porque a paz, essa paz interior, aquela que permanece, apesar das tempestades, apesar das tormentas,
aquela que não se abala com os embates da vida, com as vicissitudes da vida. Essa paz é conquista de cada um. Vencer a nós mesmos é motivo de orgulho, é motivo de alegria. Então receba esse presente que a vida te deu no dia de hoje. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. Presente, né? Eu espero que essas gotículas de luz tenham ajudado a iluminar pontos obscuros que há em todos nós e que muitas das vezes não sabemos como lidar. Eu falo em gotículas porque num oceano de informações e de pessoas que, graças a Deus, estão se voluntariando a divulgar o Evangelho de Jesus, a divulgar a doutrina espírita. Então que possamos todos nós, unidos em pensamento, nos irmanar no mesmo sentimento, no mesmo desejo de propiciar a paz a todos. Aproveitem este presente que recebemos todos os dias, chamado presente. Cuidem-se. Fiquem na paz. Estejam com Jesus. Um beijo.